A paz do Senhor a todos os irmãos, amigos da Palavra de Deus que amam a Escola Bíblica Dominical, lugar onde nós aprendemos as riquezas, as verdades incontestáveis da Palavra do Senhor. E nesses tempos de pandemia, devido ao Covid-19, nós estamos transmitindo as aulas pela internet, onde os nossos irmãos têm sido abençoados, com a porção da Palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer a Deus porque você parou, o que você está fazendo, ou está fazendo, mas ouvindo, meditando na palavra do Senhor, e que Deus te abençoe e te recompense, tá? Que quando essa palavra chegar até você, que você seja muito abençoado, ricamente abençoado pela palavra do Senhor, tá? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, Ele não acrescenta dores. Então nós cremos num Deus que abençoa. O nosso Deus é perito em abençoar. E nós estamos já na terceira lição do terceiro trimestre de 2020, com o título O Despertamento Renova o Altar, 19 de julho. E nós vamos ler o texto áureo da nossa Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. Louvado, todo mundo conhece esse episódio, muito pregado nas igrejas, O desafio que Elias fez aos falsos profetas de Baal. Então nessa hora Elias, chama todo o povo a ele para que o nome do Senhor fosse glorificado, mas a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar, consertar o altar que estava quebrado. Vamos então à nossa verdade prática. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que estamos estudando os livros de Esdras e Neemias, a nossa revista Princípios Divinos em Tempos de Crise. É justamente o que nós estamos precisando, estamos vivendo, e que Deus te abençoe, irmão, na sua participação desta aula. Pega lá sua Bíblia, pega a sua revista, acompanhe comigo as citações, tá? Para que nós possamos chegar ao pleno conhecimento da palavra do Senhor. Bendito seja a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em Esdras, capítulo 3, versículos de 2 a 5, e também versículos de 10 a 13. Vou repetir: Esdras 3, do versículo 2 ao 5 e o versículo 10 ao 13. Vamos lá então? E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, que é o Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Agora o versículo 10 ao 13. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram seus sacerdotes, já vestidos e trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar o Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo, de alegria, das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Então está aí a nossa leitura bíblica em classe. Nós sabemos, que Esdras foi encarregado, juntamente com Zorobabel, para retificar o templo do Senhor, Jerusalém estava em frangalhos, eles estavam reconstruindo tudo, começaram tudo do zero. Nós já comentamos isso nas aulas anteriores, viu? Assiste lá a aula de número 1 e a aula de número 2, está aí na nossa rede social. E de maneira que
quando os idosos, né, que presenciaram a glória do primeiro templo construído por Salomão, era de uma riqueza incontável, uma arquitetura genial, muito ouro, muita pedra preciosa, madeira de lei, tecidos finos. E aquilo tudo foi destruído pelos babilônicos, né, por culpa dos judeus mesmo, por causa da sua desobediência, agora quando foram restaurar, eles não tinham mais aquele recurso, então foram construir com o que tinham. E quando eles viram, eles compararam a glória do primeiro com esta agora. Então, é por isso que eles ficaram tristes. Foi por isso que Deus usou o profeta Ageu, para dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque a glória na segunda casa que foi edificada, que o Senhor Jesus a contemplou, ali ele ensinou, ali ele visitou, ali ele foi, né, o ministério dele discorreu ali naquele segundo templo reedificado. Então a glória da segunda casa é maior porque Jesus passou por ali, tá? Então Jesus é maior do que o templo, ele é a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, vamos lá então iniciar a nossa lição. A introdução diz assim: nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Como a lição de hoje está falando de altar, e antes de eu entrar na lição propriamente dita, eu queria compartilhar com vocês um texto que eu retirei, fiz um resumo. No segundo trimestre do ano passado, nós estudamos essa revista. Os irmãos se lembram disso, né? O Tabernáculo, está aqui, ó, O Tabernáculo, segundo trimestre de 2019. Nós fomos ricamente abençoados com o ensinamento do tabernáculo, toda a sua objetividade, toda a sua tipologia, seu mobiliário, tudo aquilo apontava para Cristo, né? Então nós temos uma lição só sobre o altar. Então eu fiz um breve resumo. Eu queria compartilhar com você, antes de eu entrar, já que a lição está falando de altar, falar com você a que se respeita esse altar. Primeiramente, deixa eu ler Êxodo capítulo 27, tá? Êxodo 27, onde nós aprendemos quando Deus mandou Moisés fazer o altar do holocausto. 27 e 2 de Êxodo, diz assim, ó, e farás as suas pontas, deixa eu começar do 1, melhor dizendo, farás também o altar de madeira de cetim, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura, será quadrado o altar, 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão uma só peça, com o mesmo, e o cobrirás de cobre. Agora versículos 6 e 7. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Então está aqui Êxodo 27, versículos 1, 2, 6 e 7, onde Deus ordena Moisés para que construísse o altar. Então vamos lá. O altar do sacrifício era a primeira peça, a primeira imagem que o pecador judeu tinha quando ele entrava no pátio do templo, né, do tabernáculo dos judeus. A primeira coisa que ele via era o altar dos holocaustos, era o altar dos sacrifícios. E dessa maneira, aquele altar representava, tá, o sacrifício de Cristo, viu? Jesus morrendo por nós foi representado naquele altar onde os animais inocentes e perfeitos, né, puros, sem mancha, sem doença, nada quebrado, eles eram sacrificados naquele altar dos judeus lá no tabernáculo. É a primeira peça que o judeu encontrava quando entrava a porta dentro no pátio do tabernáculo, era justamente o altar do holocausto ou altar do sacrifício. O significado de holocausto quer dizer ascendente ou aquilo que sobe, certamente alusivo, né, ao que era queimado ali, a fumaça subia, o cheiro exalava e assim por diante. Então quer dizer ascendente, a palavra holocausto. As dimensões do altar era 2,25 m por 1,35 m, viu? De altura, ele era quadrado. As pontas eram onde os animais eram amarrados para serem então sacrificados. Como ele era quadrado, em cada ponta tinha um chifre, ou em cada canto tinha um chifre ou uma ponta. E os animais eram amarrados ali, e então eles eram sacrificados. Tudo isso apontava para Cristo e a perfeição da sua obra maravilhosa. Tá? Alguns dizem que representa os 4 evangelhos, né?
a dimensão, né, do ministério de Cristo, lá em 1 Coríntios 1:30, sabedoria, justiça, e vai embora por ali tem quatro faces, né, da obra de Cristo maravilhosa, representado nessas 4 pontas do altar do sacrifício. No altar do sacrifício, o pecador tinha seus pecados expiados. Assim também no Calvário, Jesus, que é o Cordeiro de Deus, ofereceu-se para tirar os pecados do mundo pelo seu sacrifício. Está lá em João capítulo 1, versículo 29, aonde João Batista chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto que o sangue dos animais sacrificados no altar dos judeus do Antigo Testamento apenas cobria o pecado do pecador judeu, diferentemente do sangue de Cristo, que ele não cobre o pecado, mas ele tira o pecado. Jesus perdoa o pecado e purifica o homem de todo o pecado, é lógico, aquele que se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Salvador. No altar dos holocaustos o altar dos holocaustos era, primeiramente, um lugar de sacrifício, tá? Cristo, né, foi sacrificado também na cruz do Calvário, tá? Inocente, nunca pecou, mas pagou pelos pecadores. O altar dos holocaustos também era um lugar de punição ao pecado, ou seja, ao invés do judeu morrer, morria um animalzinho no lugar dele. Observa o que Deus já estava falando com ele, como é que era a didática divina. Deus já estava mostrando para eles que alguém inocente morreria no lugar dele. Então o judeu era obrigado a fazer isso aí. Ele sacrificava ao Senhor, oferecia sua oferta e esse animal morria no lugar do judeu. Então Cristo foi punido em nosso lugar. Então o altar é lugar de punição contra o pecado. Mas, professor, mas Cristo não pecou. Mas a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Cristo tomou o nosso lugar como pecador, sendo ele inocente. Aí está a grandeza do Evangelho, que eu preciso valorizar e você também, meu irmão, precisa valorizar. Tá? Valoriza o que Jesus fez por você. Valoriza, né, exaltando o nome do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, não importa a luta, não importa a prova, não importa o que você passa, fique firme com Jesus, porque a obra que ele fez por nós, ela é muito grande, tá? Ela é muito grande. O altar dos holocaustos também era um lugar de esperança, tá? Ali o pecador podia ter o seu problema resolvido. Então, em Cristo, o nosso problema, né, do pecado, das garras do diabo, fomos tirados, foi solucionado e nós temos esperança em Jesus, tá? Em Jesus que foi sacrificado por nós. O escritor aos Hebreus falou disso com muita categoria, mostrando a superioridade de Cristo em cima da lei, em cima de Moisés, em cima dos anjos, em cima de Arão, do ministério de Arão, em cima dos sacrifícios que foram efetuados aos milhares no Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus, com muita categoria usado por Deus, ele mostra que Cristo é superior a tudo e a todos. Ele efetuou um único sacrifício e valeu por todos os sacrifícios já efetuados. Não precisa mais sacrificar mais nada, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, já foi sacrificado por nós. Glórias a Deus. Então, dada essa informação aí do altar, nós vamos à lição de hoje a falar que eles começaram pelo altar. E eu pergunto, como é que está o altar na sua casa, meu irmão? Tá? Pastor, vou ter que fazer um altar na minha casa de pedra? Nada disso, meu irmão. O altar agora é espiritual. Nós somos o altar de Deus hoje, tá? Nós morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida, uma vida de comunhão com Deus, de adoração ao Senhor. Então a nossa vida é um altar de adoração ao Senhor. Quando nós pensamos nas coisas do alto, quando nós louvamos a Deus, quando nós meditamos na palavra, quando nós, né, testemunhamos de Cristo, nós somos um altar vivo, né, que espalha a esperança do Senhor para aqueles que não têm. Então, valoriza isso, faça como Esdras e os seus companheiros. Começa pelo altar. Talvez você está começando pelo lado errado e as coisas têm dado errado na sua casa, têm dado errado no seu ministério, meu irmão. Tá? Então, começa pelo altar, repara o altar, conserta o altar, que o fogo de Deus descerá, que Deus responderá a sua oração, Deus vai preencher os seus anseios, os seus sonhos, os seus projetos, mas tem que começar pelo altar. Elias, sabendo disso, começou pelo altar. Esdras e Neemias, sabendo de tudo, começou pelo altar. Tinha que sacrificar ao Senhor, tinha que oferecer a devida adoração ao Senhor e ela era feita no altar. Vamos lá então para o primeiro tópico da nossa lição. Despertamento conduz o homem ao altar. Vamos lá. Está aí a figura do tabernáculo, né, que eu coloquei para vocês aí. Na verdade, a minha esposa, querida esposa Raquel, que baixou essa figura para mim, eu pedi que ela inserisse nos slides, tá?
um beijo para minha esposa. Aí também uma figura do altar, como era efetuado, está aí uma maquetezinha para os irmãos terem uma ideia, né? Os irmãos que estudaram a revista que eu mostrei do ano passado já estão cientes disso aí, tá? Já pode até dar aula disso se quiser. Quiser vir cá compartilhar comigo aqui, eu deixo você dar um pontozinho da aula aqui, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos. Tá aí o altar de sacrifício, o animalzinho, né? Em cima do altar, sendo queimado, e os sacerdotes e os seus oficiais ali em volta ali, ministrando, né? Tinha todo um ritual sagrado envolvendo isso aí, tá, irmão? Então, isso aí não era conversa tirar atrás da orelha, não. Foi Deus que mandou fazer. Tá ali as 4 pontas do altar, onde os animais eram amarrados para assim então ser sacrificado. Cristo ficou imobilizado na cruz, ele não podia sair, ficou pregado ali, sofrendo as dores espirituais e físicas, porque ele carregou o pecado de todo mundo, uma dor insuportável, e também fisicamente que ele estava sofrendo ali naquela cruz por nós. Valorizemos o que Cristo fez por nós. Vamos lá então continuar. Primeiro item da nossa lição. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava, tá? O propósito que trazia no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Esse será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo 29, 43. Olha a importância desse trabalho. Olha a importância que os judeus faziam. Deus falou que quando eles fizessem, Deus estaria lá. A glória do Deus de Israel pairava ali sobre aquele local, tá? Então eles tinham que fazer bem feito. Então hoje o nosso trabalho também tem que ser bem feito, viu, irmão? Se você propôs o seu coração a fazer alguma coisa para Deus, faça bem feito, porque Deus está ouvindo, vendo e está recebendo o seu trabalho, tá bom? Deus abençoe. Essas bênçãos os judeus agora almejavam através do altar, tá? A presença de Deus, a maior bênção de todos era a presença de Deus. Deus não estava nem um pouquinho interessado em sangue de animais, nada disso, longe disso, longe, longe. Deus estava didaticamente ensinando uma lição para eles, que no futuro haveria um sacrifício perfeito, não de animais, mas do seu próprio Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, tá? Então Deus entregou o seu Filho para morrer por quem não valia nada. Então nós precisamos valorizar isso. Então, como eles sacrificavam, Deus estava ali presente com eles. Assim, hoje também, quando nós prestamos nosso culto a Deus, Deus está presente conosco. Em nome de Jesus, abençoando o povo, tá? Então, não sei qual benção que você está precisando, meu irmão. Cura divina, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, confirmação de chamada ministerial, seja lá o que for, tá? Deus está presente na sua vida para te abençoar. Louve ao Senhor, adore o Senhor, sacrifique ao Senhor, que Deus está recebendo o seu sacrifício em nome de Jesus, tá? O seu louvor, a sua adoração, o seu testemunho, a sua comunhão com Cristo. Vamos lá. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos. Vejamos. Primeiramente, no tempo de Elias, nos dias do rei Acabe. O texto de 1 Reis, capítulo 18, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Viu, irmão? Tem que reparar o altar. Sem altar não tem jeito, tá? Em casa de muitos cristãos, se diz cristão, tá? Televisão roda o dia inteiro, rede social o dia inteiro, nada contra, tá? Nada contra você assistir um programa de televisão, você dar uma navegada na internet. A internet veio para ficar e ela vai aperfeiçoar cada dia mais, tá? Agora, fica horas e horas em redes sociais e vendo coisas e televisão, mas não pega na Bíblia, em nenhum momento, não pega a harpa para cantar um hino da harpa, não louva o Senhor, não põe lá um hino para louvar o Senhor. Eu louvo a Deus que muitos têm feito isso, glórias ao nome do Senhor, tá? Mesmo em tempo de pandemia, eu tenho continuado as minhas visitas aí, tenho encontrado irmãos que têm falado aí que têm, né, reunido sua família para adorar a Deus. Isso é que é importante, irmão. Isso é que é ter um altar dentro de casa, tá? Mesmo impossibilitado de estar reunindo no templo, continuar servindo a Deus e adorando a Deus ali em casa. Glórias a Deus por isso, tá? Continue fazendo isso, que Deus vai mais e mais abençoar o seu lar. Elias, a primeira coisa que ele fez, ele estava diante de um desafio perigoso, né? Desafiar 400 homens pagãos, homens promíscuos, homens idólatras, feiticeiro, agoreiro, homens que eram pagos pela rainha Jezabel para manter aquele culto pagão ali, aquela mentirada toda ali.
Elias desafiou aqueles homens, mas quando chegou a hora de Elias cumprir, né, o propósito, a primeira coisa que ele fez foi reparar o altar. Tem que reparar o altar. Procura, a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Viu, irmão? Examine o seu altar. Vê como é que está o seu altar. Vê como é que está o fogo do Espírito Santo no seu altar. Vê se não tem cinza demais no seu altar. Vê se não tem corpo estranho no seu altar. Alguma coisa atrapalhando, né, o agir de Deus na sua vida. Procura ver e faz o quê? Limpa, conserta, resolve, tá? Acerta e deixa Deus manifestar a glória dele na sua vida, como ele manifestou na vida de Elias. Assim que Elias fez a oração, o fogo de Deus caiu e consumiu o holocausto que estava, fez secar a água, queimou tudo que estava ali em volta, a lenha, queimou tudo, tá? Porque Deus consome para abençoar o seu povo. Consome o que é temporal para abençoar com coisas eternas. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo desceu. Depois sacrificou sobre ele, né? E o fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Viu aí? Então, quando o altar for consertado, a glória de Deus vai descer, tá? E o povo vai exclamar. Aquele povo ali estava em dúvida se servia a Deus ou servia a Baal. Mas quando Deus respondeu, eles pularam para o lado de Deus, tá? Não, realmente Deus é o soberano. Que Israel, eles viviam flertando com essa divindade pagã chamada Baal. Esse Baal tinha uma atração por eles, né? Atraía eles constantemente, né? Porque o culto a Baal era regado a muita porcalhada, então muita orgia, muita bebida alcoólica. Então o culto a Baal era regado a essas coisas, então atraía os judeus eram atraídos por esse falso culto, mas quando Deus manifestava a sua glória, eles corriam para Deus, se arrependiam e voltavam ao Deus Todo-Poderoso. Deus respondeu com fogo, queimou o altar. O holocausto estava sobre o altar e queimou tudo ali. O povo então exclamou: só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O despertamento decorreu do conserto do altar. Bendito seja Deus. Deus está falando conosco. Recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tá? Vai recebendo ela aí, vai guardando no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida e na sua casa. Vamos continuar. Letra B. Quando o rei piedoso Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu a porta da casa do Senhor, que estava fechada, e as reparou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda imundícia aí, a idolatria que estava infestada dentro da casa de Deus, tá? Purificar o altar do holocausto, que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acaz, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler essa citação? Deixa eu ver se tem ela aqui. Não tem ela não. Tá? Segundo Crônicas 29. Segundo Crônicas 29 e versículo 27. Tá? Segundo Crônicas, rapidinho eu acho aqui para os irmãos. Segundo Crônicas 29, 27, que diz assim, ó: e deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantava o canto e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. Olha aí, tá vendo? Quando o altar é reparado e quando há sacrifício sobre o altar, o povo irrompe em louvor e adoração. Irmão, o crente tem que andar com o altar dele em dia, irmão, tá? Nós estamos esperando Jesus chegar a qualquer momento. Qualquer momento a trombeta pode soar. E nós temos que estar com o nosso altar reparado. Nós temos que estar com o nosso altar consertado. Nós temos que estar com o nosso altar com sacrifício vivo. Não é isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. E esses crentes que andam de qualquer maneira por aí, irmão, vestidos de qualquer maneira, com roupas sensualizadas, como é que fica uma situação dessa? Então o nosso altar tem que estar reparado, e começa no nosso espírito, começa lá no nosso íntimo, não começa de fora para dentro não, começa de dentro para fora, mas ele tem que refletir no nosso exterior, irmão, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se portar,
no meio das pessoas, né? Na nossa maneira de lidar com o dinheiro, de lidar com o sexo oposto, de lidar com a nossa língua. Tem que haver mudança, né, de Deus na nossa vida, para o nosso altar realmente ser um altar fumegando, tá? Na presença de Deus. A gente precisa estar produzindo esse fruto para que o nome de Deus seja glorificado. Isso aqui acontece, a gente irrompe em louvor. Quem está perto de nós sente bem, tá? E as pessoas se irrompem em louvores a Deus. Foi isso que aconteceu na época de Ezequias. Ezequias era um rei bom, era um rei fiel a Deus. O que ele fez? Consertou a casa de Deus, reparou o altar. Eles tinham estragado o altar. Pegaram um modelo pagão, um modelo de um altar dos idólatras, trouxeram e colocaram lá dentro da casa de Deus. O que Ezequias fez? Depois de muito tempo que aquela coisa estava lá, tirou aquele negócio e reconstruiu o altar nos modelos que Deus deu a Moisés lá em Êxodo. Tá? O modelo estava lá. O que ele fez? Fez conforme o modelo. Irmão, dá uma olhada em que está precisando voltar, como era antigamente, entendeu? Na sua vida. Hoje nós estamos aí, né? Pessoas querendo que a igreja se modernize, querendo que a igreja se inove, tá? E nós podemos até usar a tecnologia que nós estamos usando agora, mas a nossa base nunca vai deixar de ser a palavra de Deus. A nossa base é a Bíblia Sagrada. Nós temos que ficar aqui, ó, tá? É do jeito que nós aprendemos. Paulo disse a Timóteo: permanece naquilo que tu aprendeste, tá? E nós não podemos negar o que nos foi ensinado. Pessoas que nos ensinaram, pessoas que eram comprometidas com Deus, que ensinaram para nós o beabá da Bíblia Sagrada. Essas pessoas não estão mais entre nós. Pastor Zé Vieira, né, que já partiu, foi o pastor que me batizou, e aprendi com tantos outros obreiros que passaram pelo campo de Aimorés. Vim aqui para o Mutum, estou ainda aprendendo com os irmãos, estou pastoreando a igreja, mas ainda aprendo com os irmãos, e assim todos nós vamos aprendendo uns com os outros e mostrando que a Bíblia continua sendo a Bíblia, ela não vai modificar. Passará os céus e a terra, disse Jesus, as minhas palavras não vão de passar. A turma aí que está querendo as inovações, deveria inovar pela oração, tá? Busque inovar a sua vida pela oração, busque inovar a sua vida pela consagração, esquece o resto e deixa Deus trabalhar na sua vida, tá? A igreja vai ser sempre igreja, e Jesus vai buscar uma igreja não inovada, não modernizada, mas uma igreja firmada, tá? Na palavra do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, você observa que eles voltaram ao modelo que era antes, tiraram o altar cujo modelo era de Damasco e refizeram o altar nos moldes do livro de Êxodo. E ali sacrificaram, e quando sacrificaram, houve um despertamento, e o povo louvou a Deus naquela hora. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, tá? Que renova a força do seu povo. Glórias a Deus. Terceiro item, letra C. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A festa dos tabernáculos, Deus instituiu para que eles lembrassem que eles foram peregrinos, né? Peregrinos em terra estranha, e agora eles eram possuidores de uma terra própria. O próprio Deus colocou eles lá naquela terra. Deus prometeu e cumpriu, tá? Que eles haveriam de tomar posse daquela terra. Então, Deus exigiu que eles celebrassem a festa dos tabernáculos, para que eles nunca esquecessem de que eles haviam sido peregrinos, não tinham a parada certa, mas agora estavam habitando numa terra que Deus havia prometido. Versículo 3, capítulo 3, versículo 4 e 5. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e da lua nova e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Então é muito bom, irmão, quando o crente volta, né, para a palavra do Senhor. É muito bom quando eles voltaram, né, eles voltaram às suas origens, o culto genuíno, verdadeiro, que Deus havia instituído no Antigo Testamento. Para nós aquele culto não vale mais, porque tinha sacrifício de animais, tinha um monte de coisa ali. Aquilo tudo era figura, tá? Aquilo tudo figurava Cristo com o seu trabalho perfeito. O Evangelho é perfeito, então não precisa mais sacrificar, não precisa de mais nada daquilo ali, tá? Então nós hoje ficamos com Cristo, que é a realidade daquilo que eles viam em figuras. Eles estavam celebrando aquilo ali, mas eles não sabiam o significado. A princípio não, tá?
Eles estavam obedecendo a palavra de Deus, então eles eram abençoados por causa disso. Mas eles não faziam ideia do que Deus haveria de fazer no futuro. Hoje nós temos a plena ideia. É por isso que o evangelho é completo. Não precisa de ajudazinha de homem nenhum. O evangelho é completo, ele é pleno. Jesus pode salvar perfeitamente, diz Hebreus capítulo 7, versículo 25. Pode salvar perfeitamente, porque ele vive para interceder. Jesus é o único intercessor. Não precisa de ajudinha de fulana e nem de fulano, tá? Jesus é único, inigualável. Vamos continuar. Glórias a Deus. O culto havia começado. Glórias a Deus por isso, tá? Vamos para o nosso segundo tópico da lição. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota, é outro nome para o Calvário, é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja de Corinto: principalmente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15 e versículo 3. Então Cristo é o grande sacrifício, né, perfeito, que Deus preparou para nós, para que aqueles que querem ser salvos possam usufruir dos benefícios do Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Escreveu ainda: nada me propus entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios 2 e 2. Todas as coisas subsistem por ele, Colossenses 1, 17. Para que em tudo Jesus tenha preeminência, ou a primazia, Colossenses 1, 18. Para vós, os do altar que credes, é preciosa a pedra principal da esquina, 1 Pedro 2 e 7. Tudo isso porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo mundo, tá vendo? Jesus morreu por todos, mas só serão salvos que reconhecerem isso e abandonarem os seus pecados e desfrutarem de uma nova vida em Cristo, tá? É uma transformação. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, tá? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante o sacrifício de Cristo, a fé na pessoa de Jesus. Olha que grandeza é o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Salvador, tá? Vamos continuar, irmãos. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai, né? O Filho e o Espírito Santo. Vamos ver o que tem para nós aqui? O Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora como sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho. Está lá em Gálatas 4 e 4. Deus enviou seu Filho, tá? Para ser propiciação, a salvação da nossa alma. Glórias a Deus. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Lógico, né, que o Pai sofreu de ver seu Filho, né, sofrendo ali naquela horrenda cruz. O Pai certamente ele sentiu, né, mas era necessário, senão nós não seríamos salvos, viu? Quando eu digo que Deus sofreu, Deus não é cometido por sentimentos humanos. Viu? Nós sentimos tristeza, angústia, nós sentimos raiva, nós sentimos saudade, nós arrependemos de coisas. Deus não é atingido por esses sentimentos humanos, não. Então, tudo isso, quando a gente fala atribuindo a Deus sentimentos humanos, é chamado de antropopatia, isso na teologia. Isso é porque, de outra forma, a gente não compreenderia como é que Deus está se portando diante daquela situação. Entendeu? Então, quando a gente diz que Deus sofreu, é porque é a linguagem que nós temos para mostrar como é que Deus estava sentindo de ver o seu Filho morrendo ali na cruz do Calvário. Vamos lá então. Então o Pai participou ativamente na obra redentora. O Filho também, lógico, né, como objeto do sacrifício, ele com certeza sofreu muito. Entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios 5:2, Hebreus 9:14. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Cristo nos inaugurou o caminho para Deus o Pai, tá? Hoje nós podemos e temos livre acesso à presença gloriosa de nosso Deus, em comunhão, em adoração e louvor, e Deus recebe tudo isso só por causa de Jesus, tá? O véu foi rasgado, separando, né, o véu que separava, né, foi rasgado, liberando a passagem agora para a presença máxima de Deus, onde nós podemos desfrutar do melhor de Deus nessa terra e, por fim, a vida eterna. Olha que coisa linda e maravilhosa que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o seu Filho. Mas o preço foi alto. O preço foi alto. A salvação é grande, tá? Mas a perdição também será grande.
porque o homem, rejeitando a oferta da salvação em Cristo, não lhe restará outra alternativa a não ser condenado. E a condenação também será grande, porque ele rejeitou a maior de todas as ofertas que Deus poderia fazer para o ser humano. Deus entregou seu próprio Filho para salvar o pecador. O pecador não crê, não aceita, não se interessa, então vai perder para sempre a sua oportunidade. O Espírito Santo também atuou ativamente na obra do sacrifício. Ele ajudou o Filho a vencer, todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Vamos ler a carta aos Hebreus. Eu falei tanto dessa carta e falo muito dela, então é bom que a gente leia alguma coisa que está escrito nela. Hebreus 9,14. Quanto mais, vou ler o 13, 9,13 de Hebreus. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificavam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então o sangue de Cristo é infinitamente superior ao sangue de animais. Jesus é infinitamente superior aos sacrifícios, a todo ritual do Antigo Testamento. Tá? Então Cristo é tudo em todos, é superior a todos. Então o Espírito Santo também participou ativamente. Primeiramente, foi ele que concebeu Jesus no ventre de Maria, e Jesus nasceu como uma criança normal, e Jesus cresceu sempre, com certeza ajudado pelo Espírito Santo. Quando deu a sua idade, 30 anos, ele foi batizado por João Batista. O Espírito Santo ungiu, está lá em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com espírito e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Então o Espírito Santo ungiu Jesus para o ministério. Como ele nos unge hoje, obreiros, para a obra do Senhor, nós somos ungidos para fazer a obra do Senhor. Sem a qual a gente não teria condição de fazer esse trabalho. Então Cristo foi ungido pelo Espírito Santo e até a cruz estava ele lá, ajudando o Filho a chegar até no final. Tá? Do lado do Filho, o Filho foi pronto para se sacrificar, não que ele temeu, quisesse voltar, nada disso, mas o Espírito Santo sempre esteve atuando ativamente no ministério de Jesus, ungindo ele e também preparando ele para esse grande evento. Tá? Então a Trindade atuou ativamente no sacrifício de Cristo. Continuemos. Segundo item, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Calvário ou no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de ser iluminado, suportar-te grande combate de aflições. Hebreus 10:32. Letra A. Primeiramente, qual é a missão do Espírito Santo hoje na vida do homem? Ele revela Cristo para o pecador. Ninguém conhece Cristo sem ter passado por uma experiência com o Espírito Santo, sem ter sido tocado pelo Espírito Santo. Vamos lá. Iluminado os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Está lá em Efésios 1:19-20. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo mundo conhece a passagem de Mateus 16, quando Jesus perguntou: o que o povo disse a meu respeito? Aí eles falaram: um está falando que sou Elias, outro João Batista, outro um profeta e tal. Aí Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro pulou na frente e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou isso, ou seja, essa coisa aí não partiu de você, mas meu Pai Celestial é que te revelou esse negócio aí, entendeu? Então o Espírito Santo revela Cristo no coração dos homens. Os homens podem fechar o coração ou abrir o coração para Jesus. O homem é livre para escolher o que ele quiser. Deus nunca vai forçar barra com homem nenhum. Letra B. O Espírito Santo não somente revela, mas ele também ensina. Olha que coisa maravilhosa. As profundidades do vitupério de Cristo na cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Está lá em Lucas capítulo 24, 32 em diante. Então observa só. Quando Jesus, que não se deu a conhecer a eles ao caminho de Damasco após a ressurreição, quando Jesus começou a explicar para eles as Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia, que eu tenho na minha mão e você tem na sua mão, tá? E Jesus começou a explicar essa Escritura para eles, citando as profecias do Antigo Testamento, para eles, mostrando que tudo aquilo agora era cumprimento. A Bíblia diz que o coração deles ardia. Eles disseram que o coração deles ardia quando Jesus lhes explicava as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi a última vez que o seu coração ardeu, irmão, diante da palavra de Deus? Tá? Então deixa Deus falar com você através da sua palavra, a sua santa
perfeita, inerrante palavra gloriosa, a Bíblia Sagrada. Então o Espírito Santo ensina aos nossos corações as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. O Antigo Testamento profetizou, o Novo Testamento consumou. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo também explica, maravilha, o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sob o infinito alcance do brado. Está consumado, João 19:30. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando ao universo que um novo e vivo caminho havia sido consagrado pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. A carne de Jesus, dilacerada e partida, tá? Ela inaugurou para nós. E Deus, para mostrar mais essa grande verdade, o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo lá no templo dos judeus, que era sagrado pelos judeus, aquele véu rasgou-se de alto a baixo, mostrando que a salvação vem de cima para baixo e não de baixo para cima, tá? Quem quiser guardar o sábado para ser salvo, está tentando rasgar o véu de baixo para cima. Quem quiser dar esmola para ser salvo, está tentando rasgar o véu de baixo para cima. Quem quiser reencarnar para ser salvo, está tentando rasgar o véu de baixo para cima. E a Bíblia diz que o véu rasgou de cima para baixo. A salvação vem do céu para o coração do homem que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador. Ele não precisa de mais nada a não ser Jesus para ser salvo. Bendito seja o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou deles em si mesmo. Por isso temos nele a vitória. Pela fé em Jesus, podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus, o nosso grande Salvador. Então o Espírito Santo é quem é encarregado de fazer esta obra hoje. Então eu tenho costume de dizer nos meus ensinos aqui na igreja, que o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo hoje aplica no coração dos homens. É a Trindade trabalhando em favor da salvação do homem. Vou repetir, o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo é quem aplica no coração dos homens. Mas de uma maneira concreta, todos trabalham, né, em comum acordo. É uma triunidade perfeita trabalhando em prol do bem-estar do homem. Então, meu irmão, para de reclamar e deixa Deus trabalhar a seu favor. Isaías 64:4 diz que nunca se ouviu falar de um Deus, além do nosso, que trabalha a favor daquele que nele espera. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus e agora, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar. Letra D. O Espírito Santo também penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel de nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Ninguém se arrepende dos pecados se não for pela atuação do Espírito Santo. Se o homem está pecando contumazmente, desenfreadamente, é porque o Espírito Santo não está agindo mais na vida dele. A consciência dele está cauterizada. Mas felizes são aqueles que, mesmo cometendo um deslize, que seja, ele busca, né, a sua comunhão novamente com Deus, como disse o salmista lá no Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi, arrependido do seu pecado, buscava novamente sentir a presença de Deus. É isso que nós devemos fazer, tá? Glórias a Deus. Vamos para o nosso terceiro tópico da lição. Cuidado com as imitações. Vamos lá. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos, havia movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2:23. Então, qualquer movimento, viu, meu irmão? Meu caro aluno da escola dominical, amante da palavra de Deus, qualquer movimento que não te leva para perto de Deus, que não te leva para os pés de Jesus, que não te leva a um genuíno arrependimento, que não te leva às lágrimas, que não te leva a uma mudança de atitude positivamente, não é de Deus esse movimento, tá? Não é de Deus esse movimento. O G12 começou no Brasil aí, né? No início da década de 90, fez um estardalhaço tremendo. Pastor, o que é G12, pastor? Não dá tempo de explicar agora, meu irmão, tá? É um movimento que eles criaram aí, fragmentando a igreja, descentralizando a igreja, tá? Tirando, né, a autoridade dos obreiros da igreja, da própria igreja, e eles tinham os encontrões, né? Tinham os encontrões e as pessoas que participavam daqueles encontrões saíram de lá completamente mudada. Mas era fogo de palha, irmão, tá? Era fogo de palha. As pessoas saíram de lá maravilhadas, agora minha vida mudou e tudo mais. Daqui uns dias a pessoa voltava a estaca zero, voltava a praticar aquelas mesmas coisas
crentes que vivem dando trabalho na igreja, trazendo transtorno para o seu pastor e nunca mudavam. Mas a genuína mudança só ocorre no genuíno arrependimento. Arrependimento, segundo a Bíblia, é aquele que a gente não quer mais voltar a fazer as coisas erradas que a gente estava fazendo. Tá? E a gente volta-se para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Isto é um genuíno movimento que nos leva para mais perto de Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Vamos lá. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas e dominações psicológicas. Esses avivalistas, entre aspas, tá? E especialistas também, sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Não sai fora disso. Gente na televisão ensinando os outros a falar língua estranha, decorada, sai fora disso, isso é fogo estranho, irmão, tá? Você viu que os judeus construíram um altar baseado no modelo de Damasco, um modelo pagão, trouxeram para dentro da casa de Deus. O que o Ezequias fez? Quebrou aquilo, acabou com aquilo e não quis saber daquilo mais. Fizeram o modelo conforme a Bíblia Sagrada, tá certo? Conforme o modelo de Êxodo. Então nós não temos que imitar nada do mundo. A Bíblia já tem para nós a verdade garantida daquilo que nós devemos fazer e como nós devemos proceder. Para buscarmos o verdadeiro despertamento, tem que passar pelo altar do Senhor, tá? E o altar é lugar de sacrifício, viu, irmão? Altar é lugar de sacrifício, é lugar de lágrimas, é lugar de confissão de pecado, é lugar de gemido, é lugar de renovação de propósito, de testemunhar de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, nas redes sociais, tá? Não é usar a rede social para ficar fazendo palhaçada, piadinha, não, tá? Não sou contra a rede social, não sou nada disso, sou contra, mas usar ela com seriedade, porque o mundo está carente, irmão, de esperança, o mundo está carente de uma palavra, né, que venha satisfazer. Pessoas estão se matando, pessoas estão se drogando, pessoas estão se destruindo, tá? E nós temos a palavra da verdade na mão e usamos a internet às vezes para piada, fazer piada. Misericórdia, que Deus nos ajude, né? Em nome do Senhor Jesus. Imitam até o batismo no Espírito Santo, irmãos. Essa gente está brincando é com fogo, tá? Estão brincando é com fogo. Pregadores sem Deus, pregadores, né, que só tem a técnica. Só a técnica, nada mais. Não tem o fogo do Espírito, o fogo já apagou há muito tempo, só ficou a cinza do altar quebrado, tá? Mas eles têm técnica, então eles sabem falar bonito e assim por diante. Então nós temos que valorizar, são as pessoas que nós conhecemos. Quando eu era pastor auxiliar em Moreira, eu sempre valorizei o meu pastor, viu? Podia vir pregador de fora, é lógico que eu participava dos cultos, mas quando os meus pastores iam pregar, eu prestava atenção, porque eu sei quem eram eles, onde que eles moravam, como é que eles viviam com a família deles, onde eles compravam e pagavam, eu conhecia toda a vida deles. Agora, algum desses aventureiros que passam de vez em quando das igrejas, a gente não sabe nada da vida desses homens, né? E glória a Deus que isso agora está acabando, né? Os pastores estão abrindo os olhos, estão convidando pessoas para vir, mas pessoas que eles conhecem, que têm bom testemunho e assim por diante. Aí Deus tem usado essas pessoas em nome de Jesus. Continuemos. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um verdadeiro movimento que faz suas reuniões shows, com apresentações de cantores evangélicos, entre aspas. Nesses shows domina aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançantes requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos, entre aspas, estão sendo entoados. Cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Na verdade, a glória de Deus já foi embora há muito tempo, ela nem chega ali perto. Deus não tem compromisso com esses movimentos de carnalidade, esses shows ditos evangélicos, onde os cantores evangélicos se comportam como cantores do mundo, onde as pessoas vão para lá para ver o cantor e não para adorar a Deus. Sai fora desse negócio também, pode sair fora disso, que ele não leva a lugar nenhum. Aqui, ó, pega a sua harpa, meu irmão, tá? Reúne a sua família, canta o hino da harpa, que você vai ver que a glória do Deus Todo-Poderoso vai pairar ali na sua casa, viu? Quando nós voltarmos a reunir, Deus permitindo nós voltarmos a reunir, cante com alegria, que você vai ver o seu altar pegar fogo, e você vai ser renovado, a cinza vai embora e o seu altar vai queimar, tá? Vai pegar fogo, mas é o fogo do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costa, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar.
mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz, vão indo de força em força, Salmo 84, verso 7, glória a Jesus, tá? Conclusão da nossa lição, jamais haverá despertamento se não estivermos dispostos a reparar o altar. Viver em comunhão com Deus é parte mais importante da nossa vida. Devemos rejeitar qualquer movimento que nos afaste de Deus, mesmo que esse movimento esteja falando em nome do Senhor. Cuidado, meu irmão. Desde a época dos apóstolos já tinha movimentos que não acrescentavam em nada, tá? Em nada. E hoje também tem muitos movimentos aí que estão levando as pessoas para longe de Deus. Um evangelho falso, fraudulento, que não há conversão, não há mudança de vida, não há mudança de atitude, um evangelho descomprometido com a realidade, né? Então nós vamos firmarmos na palavra de Deus, tá bom? Eu quero orar com você, que Deus abençoe sua casa, o seu lar, que seu altar seja renovado. Eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa depois que você ouviu essa palavra. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, tá? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esta lição da escola dominical. Peço ao Senhor que abençoe os irmãos que estão participando, Senhor, ativamente dessas aulas online, enquanto nós ainda não podemos reunir fisicamente. O Senhor esteja abençoando cada lar, cada família, cada vida que nos ouve nesta hora, Senhor. Pai querido, que um altar seja aceso em nosso lar, Senhor, em nossos corações, e que a glória do Deus Todo-Poderoso paire sobre nós, porque nós servimos ao Deus genuíno e verdadeiro. Abençoa os nossos irmãos, batiza no Espírito Santo aqueles que estão buscando essa promessa gloriosa. Eu rogo a tua bênção, uma ação de graça, no poder do santo nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. E compartilhe o nosso vídeo para que outras pessoas sejam também abençoadas. Se inscreva no nosso canal e dê aí um joinha para ajudar o nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos. E Deus, quero agradecer aos irmãos da técnica, né? Todos os irmãos que nos ajudam a fazer essa gravação. Eu quero agradecê-los de coração, tá certo? De coração. E muito em breve nós vamos estar juntos. Aí não vai ter mais nenhum impedimento aí com respeito a essas aulas, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.